bem-vindos ao Bem Temperado Podcast, onde cada entrevista tem pitadas de muita curiosidade e diversão. Eu sou Marcos Souza e eu falo para vocês que nós vivemos numa época em que passamos mais tempo diante de uma tela e menos tempo em contato com a natureza. Em meio à rotina acelerada, cresce o número de pessoas que buscam justamente desacelerar, respirar um ar puro e viver experiências ao ar livre. É nesse contexto que o campismo ganha destaque. Nós vamos falar um pouco sobre esse tema, muito mais do que montar uma barraca. Ela envolve planejamento, aprendizado, respeito ao meio ambiente, a convivência, a autonomia e uma forma diferente de conhecer novos lugares, sair da selva de pedra e voltar um pouco ao homem da caverna, vamos dizer assim. Além disso, é uma atividade que pode impulsionar turismo, valorizar destinos naturais, resgatar conhecimentos práticos que vem se perdendo ao longo do tempo. A gente tem deixado reservas, lugares bonitos que o Brasil tem, por exemplo, não só que o Brasil, mas o mundo inteiro, e essa atividade ela resgata isso. Mas afinal de contas a gente vai procurar saber o que é campismo, como começar, como o Brasil aproveita esse potencial que a nossa geografia permite e quais oportunidades ela oferece também dentro de Sergipe. Para responder essas perguntas, a gente recebe hoje o Hercílio Sobral, que é um apaixonado pelo campismo, pelas atividades ao ar livre e pela fotografia da natureza. Ao longo dessa conversa, a gente vai desmitificar um pouco essa prática e entender por que ela vem conquistando o público. Está sendo bem interessante esse movimento. Hercílio, muito bem-vindo ao Bem Temperado. Boa noite, Marcos. Saudações, meu povo. Muito obrigado pelo espaço aqui do Bem Temperado Podcast. Estamos aí, Marcos. Vamos para as perguntas, para as conversas. Vamos descobrir o que é o campismo. Vamos descobrir o que é o campismo. Eu vou apresentar o nosso convidado, o Hercílio. Ele é aracajuano, apaixonado por essa atividade, pela fotografia e atividades ao ar livre. Também exerce uma função como corretor de imóveis. Mas todo mundo tem que ter uma válvula de escape, né? Aí ele encontrou justamente na natureza. Há anos se dedica a explorar e divulgar essa prática, como aproveitar uma forma de promover lazer, a educação ambiental que faz parte. É um defensor do turismo pela experiência, pela acreditar que acampar vai muito além da natureza, é uma oportunidade de desenvolver conhecimentos práticos, desenvolver turismo, desenvolver economia e aproximar pessoas. Essas pessoas estão conectadas demais e esquecem da natureza. Para abrir a conversa, eu não vou perder a deixa. Pronto. Me diz uma coisa, quem sofre mais no primeiro dia de acampamento? É o raiz ou aquele Nutella que pergunta, tem Wi-Fi na barraca? Marcos, veja, os dois sofrem muito. Agora, o raiz, ele tá mais feliz com o sofrimento, tá? O raiz, ele tá mais feliz com o sofrimento, ele tá mais à vontade no ambiente. E é um sofrimento que os dois vão ficar muito bem recompensados quando estiverem aproveitando e usufruindo esse momento. Agora, o Nutella, ele estranha pra caramba. Quando ele tentar ver a rede social, ele vai ter que desconectar, ele vai ter que aproveitar um pouco a vista do pôr do sol, vai ter que aproveitar um pouco o banho de rio. O banho gelado. Nesse aproveitar um pouco, ele vai começar a curtir essa novidade. Aí fica aquele cara chato, né? Com todo barulho, ele pensa que é um alienígena chegando. Pelo menos nas primeiras meia hora. Porque depois, quando a pessoa começa a realmente sentir as experiências, ela sai do expectativa, tudo aquilo, aqueles medos, aquelas coisas que a gente cria, e logo depois ela começa a perceber o gostoso, o saboroso de estar na natureza. Ela começa a esquecer da dor de cabeça, ela não pega nem no celular. O celular vai para dentro da mochila e pronto. É bom que não tem nem como carregar, né? Exatamente. Como é que... Assim, eu falo, toda paixão tem um ponto de partida. Você fotografa, você trabalha com corretagem de imóveis, mas em que momento o campismo virou seu hobby? Então, Marcos... Você fazia barraca com lençol e travesseiro em casa? Certamente. Quem nunca fez isso? Todo mundo fazia. E tomava muito carão da mãe, porque rasgava lençol, amarrava tudo para desamarrar. Mas é por aí. Eu tive uma criação no interior. Não morei no interior, mas tive uma criação com contato. E no interior a gente sempre tem contato com fruteiras, tem contato com rios, com riachos, com atividades mais
conectadas com a natureza. Meu pai era pescador e meu avô, então eles também pescavam um pouco. Todas essas atividades, elas são manuais e são diretamente conectadas. Então, quando eu fui ficando mais velho, a gente começa a trabalhar, assumir as obrigações e responsabilidades, fica uma lacuna para esse tipo de atividade. E graças a Deus tive tios que sempre me levavam para acampar. Vamos fazer uma fogueira? Vamos acampar. No momento que eu tive a independência, a primeira energia, a primeira motivação foi correr para buscar uma forma de viajar um pouco fazendo acampamento. Entender um pouco assim, você fala, teve isso, né, que a gente não vê hoje das gerações. Hoje você falar eu tenho uma filha de 15 anos, você falar que tem um sapo perto dela, ela desmaia. Porque a gente vê um sapo que queria pegar, a gente vê uma lagartixa na parede que queria pegar. Exato. Nós somos de uma geração, nós estamos mais ou menos na mesma idade, nós somos nós somos de uma geração que a gente é bem chamado assim, raiz, pé no chão, né? Brincar no mato, de subir em árvore. Mas é um pouco, mas é atividade. Mas realmente, dentro do que a gente tá nesse tema do podcast, tem uma coisa que me chamou muita atenção. O acampar tem um nome diferente, campismo. Sim. Afinal de contas, o que seria? Porque muita gente confunde campismo com simplesmente o fato de dormir numa barraca. Mas não é, né? É uma coisa mais ampla, né? Então, você tocou no ponto nevrálgico da questão. O acampar, o campismo, é um pouco desse contato da natureza que a nossa geração aprendeu. Quem foi escoteiro ou quem teve uma convivência no interior tem esse contato. Mas o campismo, ele assumiu uma dimensão um pouco maior. Porque além de todas as práticas e o contato com a natureza, o campismo tem uma perspectiva de viabilizar o turismo. Muitas pessoas que talvez não teriam a mesma condição de viajar com hotéis, com Airbnb, com carro alugado, elas fazem sua mochila e elas vão conhecer o local. Então o campismo trouxe um pouco de liberdade. Então o que é o campismo? É um conjunto de práticas, eu digo, não vou nem por esse lado de ser um conjunto de práticas. O campismo é uma forma de viver. É uma forma de ver o mundo. É assumir que viajar e conhecer os lugares é muito mais importante, às vezes, do que você deixar de ir porque não tem certo recurso de conforto. Isso é uma das principais coisas que o Nutella, quando vai para os primeiros campismos, ele sente, resgatando um pouco nossa primeira fala, ele sente automaticamente, porque ele tem um contato com todos aqueles prazeres, aquelas felicidades, aquela exaltação. E no momento seguinte, ele começa a perceber que ele pode muito mais. Que ele não tem a limitação de ir para um lugar, de ir para outro local, porque ele não tem o recurso ou não tem a condição de ficar com menos estrutura. Entendi. Então, é super viável. É interessante porque parece que é do DNA do ser humano, né? Porque... mas a gente fala, né? O Nutella, ele não tem... nunca tomou um banho no rio. Mas quando eu sou de uma cidade no interior do Maranhão, Barra do Corda, que lá a gente brincava assim, o poder econômico estava na câmara de ar. Sim. Lá o rio Corda, sim, ele desce a cidade, ele vem de uma parte alta, ele desce, então a gente subia para a parte alta da cidade para descer o rio em câmara de ar. Então o que tinha grana é que tinha câmara de ar de trator. Que ele levava a turma. Aí o outro era câmera de caminhão. Aí aquele que tinha câmera de carro era o menos quebradinho. Mas quando a gente entra no rio, parece que é automático. Parece que a gente se reconhece ali. Como tivesse lá guardadinho no DNA. Isso acontece com o Nutella, né? Quando ele... eu vou entrar nesse rio, depois de meia hora, já tá dando cambalhota, pulando. É automático, né? O campismo, essa atividade outdoor, de forma geral, ela é muito democrática. Porque na hora que você está dentro do rio, você não é melhor ou pior do que ninguém. Você está lá se divertindo do mesmo jeito, no mesmo rio. Então é muito interessante essa perspectiva. O campismo, assim, nessa linha de mais pessoas
partindo para isso. Ele veio, a gente pode considerar de quanto tempo para cá, quantos anos para cá que tem crescido? Veja, eu vou detalhar um pouquinho essa raiz do campismo para que a gente consiga entender o que está acontecendo hoje, tá? Desde o período histórico de colonização das regiões do Brasil, você tem práticas campistas. Os bandeirantes? Porque nos bandeirantes nós não tínhamos estrutura de hotéis. Os bandeirantes eles não vinham para ficar nos hotéis e catequizar os jesuítas e os bandeirantes, para catequizar os índios ou para fazer a exploração dos recursos. Eles não tinham isso. Então, o campismo é inato. A atividade exploratória, não no sentido de exploração dos recursos, mas no sentido de colonização, de descoberta e reconhecimento de uma área, ela passa automaticamente pelo campismo. Aí nós temos, no momento seguinte, na sociedade moderna, nós temos o campismo na Europa, nos Estados Unidos, em várias áreas do mundo, o campismo como um recurso de democracia para você conhecer e viajar. Desde as faculdades, o estudante está lá e ele vai acampar, ele vai para os festivais, ele vai para... Tá? E hoje nós estamos vivendo um momento muito interessante, que nós estamos tendo o campismo para o campista raiz e nós temos o campismo para o campista Nutella. Nós temos hoje uma estrutura e uma tecnologia de campismo muito ampla, que passa por motorhomes, passa por trailers, passa por barracas, passa por campos pagos no Brasil, que oferece a segurança que às vezes muitas pessoas têm receio de ir para os locais por segurança. Então, me tira só uma dúvida, você citou uma coisa aí. Então, o campismo necessariamente não está envolvido a uma barraca. O motorhome é um campismo... É um campismo. Mais estruturado. Mais estruturado, mas ele... Mas é aventureiro, né? Mas é aventureiro. Passa por... eu não sei como eu explico isso, mas eu acho que vai ficar claro. Passa por você sair de casa, ou você se desapegar a um lugar e se apegar à viagem. Muitos filósofos e muitas pessoas que escrevem comentam que o importante não é o ponto de saída nem o ponto de chegada, o importante é a jornada. E acampar, viajar no formato campista, conhecer lugares no formato campista, é sobre fazer uma jornada fantástica. Pode ser uma jornada aqui para a Serra de Itabaiana. Os estados, em geral, eles têm sempre as capitais, as cidades, mas eles têm áreas maravilhosas no interior, de turismo rural, de cavernas, de cachoeiras, e esses locais estão aí para ser reconhecidos pelas pessoas. Eu me lembro, toda vez que eu tenho uma entrevista aqui, eu entrego a minha idade. Eu fico tentando esconder com essa barba branca a minha idade. Eu não vou dizer a ninguém que eu tenho 50 anos. Eu vou fazer 51 daqui a 2 semanas. Não vou falar, então somos realmente da mesma idade, estamos bem. Mas eu sou da década de 80, que a gente tinha um camping do Brasil. E a gente tinha Camping Clube do Brasil, que aqui em Aracaju era ali... no final da Passarela do Caranguejo, mas já quem é antigo era o Hotel Parque dos Cajueiros, e aí tinha um camping entre o hotel e a Petrobras, Coqueiros e o Tecarmo, e o Petroclube, ele ficava no meio. Isso. E era todo o estado tinha, então a gente via muitas pessoas que tinha isso. Não tem o hotel sou eu. O hotel é meu carro, é minha barraca, eu vou... Acabou praticamente, né? Esse clube, né? Sofreu uma transformação. Se modernizou. Sofreu uma transformação. Por exemplo, o Camping Clube, o formato de Camping Clube com a comunicação daquela época, a forma de era necessário que as pessoas se vinculassem a um clube, a uma associação para ter acesso. Não tinha tanta como... Hoje não. Hoje você tem campings estruturados na maioria dos estados do Brasil, alguns com mais estrutura de camping. O Nordeste ainda está engatinhando um pouco ainda com relação a isso, mas já está abrindo espaço, porque nós estamos vivendo um momento bom do camping, como eu tinha falado antes, sobre tecnologia e recursos. Então as pessoas hoje estão comprando seu reboque, sua barraca de teto do carro, estão indo para lugares que elas pagam um valor abaixo do que seria um hotel, mas que elas têm, além
da possibilidade de não precisar de uma reserva, de chegar aí e colocar seu carro, sua barraca, elas têm a possibilidade de ter a experiência do campismo. Uma primeira etapa para o campismo de natureza, mas que elas já vão fazer sobre um controle, porque tem filhos, mas elas já conseguem viver a prática, sair de casa, deixar a casa para trás e chegar no local e montar uma estrutura rudimentar de cozinha, a barraca. Já é uma experiência. Parece que é engraçado que recentemente eu recebi apareceu para mim no YouTube uma empresa de motorhome. E aí quem conhece esses carrinhos menorzinhos Kia, que é um baúzinho, Kia Bongo. Um Bongo, Sim. É um carro pequeno, é o tamanho do carro de passeio. E ali construído cozinha, banheiro, quarto, um lugar para dormir. Eu fiquei olhando assim, caramba, velho, é um carro pequenininho, porque a gente imagina um motorhome, aqueles carros gigantes. Num carrinho pequeno para 2 pessoas, o casal viaja, vai embora, vai conhecendo um mundo, vamos dizer assim. Eu achei, caramba, um carrinho pequeno fazendo isso. É engraçado como a história vai formando ciclos. Nós tínhamos um camping montado numa Kombi no passado, que era uma Kombi no formato Carmanguia, que era uma Kombi trailer. E hoje a gente tem carros como caminhonetes e Kias Bongo recebendo esse tipo de infraestrutura e a gente voltando até a dinâmica de campismo. Eu também vi que existem barracas para quem tem SUV, que você põe no teto e ela abre. Isso. Aí você só põe as hastes e vira uma barraca em cima do carro. Exatamente. Muito prática de montar, exige muito pouco de instrução e habilidade, monta muito rápido. Aí você entrou num ponto. Um campeiro, né? Que seria assim? Sim. O campista. Campista, ele tem que ter alguma habilidade especial ou isso vai aprendendo, vai ficando um cara mais experiente, literalmente saber acender a fogueira com 2 gravetos? Veja bem, ele tem que ter um pouco de habilidade ou desenvolver. A habilidade é uma coisa que se desenvolve, mas ele tem que ter bastante determinação. Ele tem que querer. Esse é um ponto que em algum momento a gente vai conversar hoje, que é o nosso papel de despertar nas pessoas a experiência outdoor, a experiência fora da redoma da tecnologia. Mas focando nessa questão, como você está me dizendo, é determinação, é realmente querer. É despertar o campismo no coração da pessoa, despertar vontade de ir para a natureza, vontade de vivenciar, porque é maravilhoso você tomar um banho de rio, você fazer uma escalada de montanha, você conhecer um lugar que não foi ou foi pouco tocado pelo homem. É uma experiência incomparável. Eu tenho uma vivência da minha formação, eu sou geógrafo por formação, e eu tenho uma vivência com espeleologia, que é o estudo das cavernas. E eu entendi essa perspectiva a partir da espeleologia. Porque fomos para as cavernas e quando você entra numa caverna, na Chapada Diamantina, aqui em Sergipe, nós catalogamos mais de 17 cavernas, fazendo campismo, descobrimos cavernas acidentalmente. E aí começamos a explorar, começamos a estudar para entender como fazia. E é uma sensação maravilhosa. Você entrar num lugar que ninguém ou poucas pessoas entraram, um lugar intocado, é uma sensação indescritível. Eu tenho um amigo que ele vai assistir essa entrevista. Ele deve estar assim, Paulinho deve estar assistindo essa entrevista. Se eu não vou errar o número. São 11 ou 12 anos. Se ele não foi ainda esse ano, vai ser a 11ª ou a 12ª vez que as férias deles é na Chapada. Ele fica 15 dias. Ele faz isso. É o momento que ele sai da empresa, ele sai do celular. É anualmente que ele faz isso? Anualmente. Paulinho é o nome dele? Paulinho. São as férias dele. Salve, Paulinho. Eu tô no seu time também, viu? Eu, pelo menos 1 ou 2 vezes por ano, eu tô lá na Chapada, ou em Lençóis, ou em Andaraí, ou em Cugê. Ele vai... Não deixo de ir, que é pra recarregar as baterias. Não, ele fala pra mim, eu não tenho essa coragem ainda. Mas ele fala assim, cara, não tem coisa incrível como você, 5 horas da manhã, se acordar. Tudo bem que a barraca do cara é toda high-tech. Sim. A gente vai até falar sobre isso. Mas ele fala, Marco, não tem como, velho. Você ali, ó, você com um fogareirozinho, você bota o bolizinho para aquecer a água,
faz teu café, senta ali com um cobertorzinho. Marco, eu esqueço das minhas broncas da empresa. Eu esqueço das maluquices. Todo desconforto fica menos importante. Ele gosta. É impressionante. Você vai gostar também. É uma experiência que é indescritível. Por mais que eu explique, a gente converse um pouco, o público vai, alguns vão se identificar, mas é indescritível. Quando você vive, você não quer abrir mão. Você passa a querer aquilo mais e sempre... Isso tem muito a ver do que eu te falei agora na abertura da entrevista, porque a gente tá tão preso à tecnologia que eu comentei literalmente hoje que a gente tá gravando a entrevista, eu conversei com a minha esposa, a gente tá indo em Salvador, são 2 dias só. Vai no sábado, volta no domingo. Mas eu disse pra ela assim, sem tablet, sem notebook, Sim, a gente vai buscar um equipamento e aí depois de meio-dia a gente já tá livre. Então eu falei assim, vamos dormir em Salvador, vamos passear, Sim. a gente conhece, vamos dar uma volta, vamos pra piscina do hotel, sem tablet, sem notebook, sem celular, porque tem uma hora que cansa, velho. Tem uma hora que a gente fica preso. Eu que trabalho com 2 monitores de computador, um notebook, um tablet e um celular. Tudo isso em cima da mesa. Tem uma hora que você quer empurrar assim e não aguenta. Pronto. E é automático também, né? Que a gente acorda, a gente nem se estica. A gente estica o braço para pegar o celular e já fazer isso. E aí eu venho nesse ponto. Parece que quando a gente faz um pouquinho disso, a gente volta àquela raiz que está no DNA do ser humano, que não nasceu com telefone, não nasceu com tecnologia, ele tinha que fazer a fogueira. Essa vontade de onde veio, mas ela está no coração. Quando você começa a mexer com aquilo lhe dá uma satisfação. É instinto. Olha, nós somos cozinheiros, a gente gosta demais cozinhar, óbvio. Sim. Mas para todo cozinheiro verdadeiro, não tem como não se identificar com aquela cozinha rústica. Tem um cara na internet que ele cozinha no meio do mato. Assim, ele faz na pedra, ele faz a fogueirinha, ele corta numa pedra a carne, ele pega no rio a água. A gente não tem, é impossível a gente, não sei o nome dele, Almazan. Almazan é o canal Almazan Kitchen. Pronto. Gente, depois eu boto o link para vocês. Nós, cozinheiros, não temos como não ficar identificado porque é aquele cozinhar raiz, velho. Mas cozinhando, ele tá fazendo no meio do mato, sabe? E aí a gente junta. Poxa, a minha avó cozinhava no fogão a lenha. Num tacho. Dá a gente um poder, uma sensação de capacidade, de propriedade das coisas, que é incomparável. Você começa a perceber que você pode fazer as coisas, que elas não são inatingíveis. Você fazer um preparo de alimento com pouco recurso, o alimento fica saboroso, fica bem feito. Às vezes não é nem um tempero, o contexto. É o contexto. É o contexto. É o cozinhar na pedra quente. É a fumaça da fogueira com lenha que vai dando um sabor e um cheiro na carne, Aí eu te nos pergunto, outros alimentos. No pão. Isso tem atraído mais as pessoas? Nos últimos anos, as pessoas estão mais se ligando nisso e tentando descobrir? Sim. E nesse ponto, o YouTube é um recurso espetacular para esse despertar das pessoas, porque muitas pessoas têm medo ou nunca viram falar naquilo, porque nós estamos numa geração que passou de fase. Elas olham um alimento no mercado e elas não entendem de onde vem aquele alimento, qual é a origem, como ele é produzido, não estão conectadas com o processo, desde a plantação até a chegada aqui. E essa pessoa, quando ela vai e assiste um canal do YouTube, ocasionalmente, ou porque alguém indicou, assiste um canal que mostra esse passeio no campo, às vezes uma corrida de aventura, às vezes é um corredor, vê uma corrida de aventura e vê paisagens maravilhosas. Os vídeos com drone agora estão ajudando. Então a tecnologia está trazendo a vontade. Agora, a vontade precisa, como a gente falou antes, de um pouco de foco e determinação, porque a pessoa tem que viver esse momento, ela tem que passar pela primeira aventura. Se ela passar pela primeira aventura, é irreversível. Eu vou fazer uma coisa diferente nesse episódio. Vamos. Eu vou colocar uma imagem, eu não sei se eu consigo com ele, mas se eu não conseguir com ele, se ele tiver, eu vou tentar, certamente na internet eu vou achar. O que o Paulinho me disse uma vez? Você que já foi lá sabe. Quando ele
tem uma conexão muito íntima dele, espiritual, ele se reconectar, ele faz as orações dele, faz as leituras dele, mas ele fala assim, Marco, tem um ponto na Chapada, que é o paredão, que eu vou lá pra cima, que a gente vê literalmente o vale, ele diz que é uma coisa que não dá pra descrever. Porque ele diz que o único barulho estondoroso que tem é o barulho do vento. É o barulho do vento. Ele não tem som nenhum, ele não fala. Ele fala assim, Marco, eu sento e só fico olhando. Eu fico ali meia hora em silêncio. Você pode só procurar, olhando. Você pode procurar o local. Eu vou no botar Vale essa do imagem. Pati. É no Vale do Pati. Podem procurar essa Eu imagem. vou colocar essa imagem. Vale do Pati, um lugar que você fica na ponta de uma pedra, E não tem nada embaixo. É um... praticamente flutuante a pedra, e você tem a visão inteira do vale. Eles que é um momento que ele fala só quem vai lá sabe o que é. Porque ele fala que é ali onde ele recarrega, vamos dizer assim. Sim. Não é que ele seja não me bata, tá? Que eu tô falando. Que ele é um aventureiro, mas ele optou isso. Ele não vai para centros, ele não viaja. Ele pode ir para Europa, ele pode estar. Não, ele tem a caminhonete dele, ele monta tudo no fundo da caminhonete e vai. Você falou algo interessante aí, relatando a questão do Paulinho. Talvez seja menos informação. A gente ouve falar sempre que menos é mais. Talvez seja menos informação. Permita a nós, nesses lugares, degustar a informação que é importante. A paisagem, a temperatura, a respiração, silêncio, o esforço físico, o coração batendo, os pássaros, os cheiros, é muita. A Chapada, já que a gente está falando sobre o local... Tá aqui do lado, né? Aqui do lado, 600 e poucos quilômetros a partir de Aracaju, super tranquilo de chegar. É bem estruturado. Bem estruturado, inclusive toda a Chapada é estruturada, desde a cidade de Lençóis, que é a mais conhecida da Chapada, quanto as outras cidades ao redor. São estruturadas para o turismo, são estruturadas do ponto de vista de tecnologia, para você ter internet, ter boas pousadas. Então a pessoa não precisa ficar limitando. Não, eu não posso, porque lá você vai encontrar tudo e principalmente a natureza. Porque as experiências assim, que eu já vi, a minha experiência de barraca, de acampar, era no quintal em casa, que eu montava minha barraca. Marco, eu tô sentindo que depois desse podcast você vai querer fazer um acampamento logo. Já me convidaram, mas aí pronto, você vai tirar uma dúvida que eu tenho. Vamos lá. Não me chamo de Nutella, tá? Vamos lá, para as dúvidas. É muito comum, porque a gente fala de acampar, do campismo, vamos dizer assim, que é o acampar. Vamos botar que o mais gostoso seria o acampar. Sim, é o que é. Aí se fala, cobra, onça, javali. Isso é mito, né? Certo. É mito ou tem um pouco? Tem tudo. Pronto, já não vou. Tem tudo. Mas na cidade tem também. Por que você está preocupado com isso se você está em contato com esses animais? Você sabe qual é o animal que mais mata na face da Terra? Vale R$1 essa pergunta. Não, ser humano. Mosquito. E a gente tem contato com mosquito. Se você considerar quantas mortes tem por onça e quantas mortes tem mosquito, o mosquito bate 2 milhões de vezes. Quantas mortes tem por... Vamos, sei lá... Tem muitas coisas que matam milhões de vezes mais por vírus, do que um problema com uma cobra, um problema... E tem também um mito. Tudo que a gente não conhece profundamente, a gente cria métodos de defesa na cabeça. Não, porque se isso acontecer... Nós temos que entender. Estudar sobre essas idas, estudar sobre quais são os animais, o que é que pode acontecer, tomar as precauções, mas tem que ir para lá, porque é menos perigoso. O que é que você acha? Você acha mais perigoso uma onça ou um carro? Na rua. Eu sou motociclista, então eu voltar de casa à noite, abrir o portão, o ladrão tá te esperando. É muito mais perigoso. É muito... Olha, estatisticamente é 2.700 vezes, eu estou exagerando um pouco, 2.700 vezes mais provável que você seja assaltado do que você ter um contato. Eu não estou falando de uma picada, eu estou falando de um contato com a cobra. Muitas vezes você vai ver, você não mexe com ela está lá na trilha, você observa, com o tempo de caminhada, com o tempo de campo, você começa a sua visão, começa a perceber os detalhes que na cidade a gente não vê, é muita informação. Aí você vai ver ela lá, e você não vai matar e nem vai espantar ela, você vai contornar e vai embora.
Uma coisa que eu deixei assim como um tema que eu acho tem muito a ver com aquele texto lá no início, Sim. que é essa reconexão que a gente precisa. Esse equipamento aqui é uma miséria. É uma miséria. É uma miséria. Ele é útil? É. Sim. Mas ele também é inútil. Sim. O campismo aproxima pessoas e famílias, na tua visão? Aproxima. Quando você não tem televisão e nem telefone, você tem tempo e você precisa dar vazão ao tempo. Você cria atividades, as conversas surgem, as dúvidas, a própria incerteza de um local diferente de camping faz com que o filho pergunte ao pai, o pai tem alguma experiência que ali ele chega e ele quer mostrar a habilidade eu sou dele. paizão, Aí ele já vai e mostra, aí o menino já vê o pai, aquela coisa Meu do pai é herói. incrível, meu pai super pai. Cara, meu E pai aí, acendeu uma fogueira. pronto, então... Só que ele não sabe que o pai tinha um isqueiro. Mas ele lembrou de levar o isqueiro. Muito importante, não é um fogão elétrico. As crianças estão participando hoje bem do campismo? Muito mais do que antes. Depois dos recursos mais avançados de camping, como carros e etc., barracas, e principalmente dos campings pagos, os pais sentem a segurança de levar os filhos para os campings e a necessidade de uma experiência nova, porque tudo hoje é videogame. Tudo, a gente falou do telefone e tudo, mas as gerações novas, a linguagem delas, até na escola já está se estudando gamificação, porque a linguagem dos meninos é através do jogo, do videogame. Quando vai para a natureza, entende que não é apertar um botão. Você jogar uma pedra, você mover alguma coisa, tem um esforço e uma energia necessária. Principalmente, sabe uma coisa que lamentavelmente a educação brasileira deixou de lado? Vamos lá. Gente, existia uma coisa na década de 80, você teve. Na década de 80, chamado Almanac Abril. Sim. Cara, isso é uma... Quem puder comprar, achar no Mercado Livre, num sebo, em qualquer lugar, conseguir achar um Almanac Abril e comprar e der pro seu filho. Vocês não têm noção do que... Esse livro, ele ensinava a gente a fazer pipa. Era um livro de sobrevivência. Ele ensinava tudo pra gente. Criança, né? Era Ainda incrível. ensinava a brincar, porque o fazer nossos próprios brinquedos tinha duas diversões. Era a diversão de fazer e a diversão de usar aquele brinquedo. Eu lembro que ensinava a fazer biruta, ensinava a fazer... É curioso que você tenha lembrado, que eu não lembrava desse detalhe. O Almanac Abril, aí teve um outro também, que era o Almanac do Tio Patinhas, que era um almanaczinho parecido com o Abril, que ensinava algumas coisas sobre os sobrinhos dele fazendo. E era incrível, porque não tinha tecnologia. Não tinha telefone, não tinha videogame. O videogame foi chegar em 86 para 87 com o Atari, o Odyssey. Sim. Então, assim, a gente ia pra rua, a gente andava de carro de rolimã. Então, o campismo era um pouco controlado na rua, mas a gente fazia barraca. Quem não teve na infância, ousou ter uma barraca. Fazia uma barraca no quintal da casa, embaixo de uma fruteira, tirava fruta. Casa na árvore. Era o meu sonho ter uma casa na árvore. Era porque eu achava o máximo aquele, caramba, subir, tem aquela casinha, porque tinha no Sítio Pica-Pau Amarelo, o Pedrinho tinha uma casa na árvore. Então a gente imaginava e achava. E pronto, falei uma coisa. Uma coisa que ensinava muito isso era o próprio Sítio Pica-Pau Amarelo. De você fazer as coisas. Alguns programas, alguns ambientes que mostravam um pouco esse lado. E entrando num aspecto, Cílio, vamos lá, eu quero entrar nesse mundo. Certo. Vamos separar em 3 itens. O que eu preciso hoje para começar um campismo básico? Vamos falar um pouco. Eu vou fugir da pergunta, depois eu volto para ela. Hoje nós temos 3 tipos de camping. Não é uma categorização oficial, mas vai dar a vocês que estão aí conosco, escutando a conversa da gente, vai dar uma perspectiva. Vamos lá, nós temos 3 tipos de camping. Nós temos o camping que é feito através de motorhomes e camping controlado, tá? Nós temos o camping que é feito com barraca, onde você vai com seu carro, com a barraca. E nós temos o camping outdoor, que é um pouco o camping outdoor e é um pouco o bushcraft, como a gente tinha conversado antes do começo do podcast. Então, hoje, você consegue fazer o campismo em qualquer uma dessas
dessas categorias. Vai variar um pouco o luxo e o investimento que você define, mas você consegue fazer o camping, porque o local em si é um local acessível. Na Chapada, por exemplo, eu posso ter os 3, né? Sim, na Chapada você pode ter os 3. No litoral nordestino, você já tem muitas cidades, como, por exemplo, Praia do Forte. Praia do Forte tem 3 campings, dos quais 2 recebem motorhomes. Campings com banheiro, campings com estrutura elétrica, com todo o conforto. E aí eu volto para a pergunta que você me fez. O que é que você precisa para acampar? Para começar. Que equipamento você precisa para começar? Depende um pouco da sua disponibilidade de investimento e para o que você quer acampar. Mas, basicamente, barraca, um colchão, porque nós que estamos na faixa dos 50, precisamos cuidar um pouco do sono. O sono é importante, mas basicamente você precisa de uma barraca, você precisa de um colchão. De dormir, todo o apetrecho de forração que você às vezes leva de casa, em geral, principalmente se você for de carro. Os campings de trekking, os campings de bushcraft, que são os campings mais rústicos, esses não, exigem um pouquinho mais de equipamento, porque você leva tudo na mochila e caminha grandes trechos. Certo. Mas para você começar no camping, vamos criar uma situação ideal. Você vai para um camping Praia do Forte, que é aqui pertinho. Nós estamos em Aracaju, Praia do Forte, 290 quilômetros, 250 quilômetros até lá, mais ou menos. Camping da Sapiranga, dentro de uma reserva ecológica, com banheiro, com cozinha que você pode usar, com todo. O que é que você precisa efetivamente para acampar? Você precisa de uma barraca para você ter privacidade e sono. Você precisa do seu colchão de dormir e você precisa dos equipamentos básicos quando você vai para outdoor, um pouquinho de corda, uma boa faca. Equipamentos simples ferramentas que você precisa utilizar. Se você estiver em casa, você não vai utilizar algumas dessas coisas. Você precisa ter algumas que você tira de casa, coloca numa sacolinha e leva junto com você. Isso vai também de acordo com o que você quer fazer, né? Porque você falou assim, um já tem onde comer, então o espírito aventureiro está em dormir na barraca. Está em dormir na barraca. Aí o outro já vai, agora eu vou ter que cozinhar. Então deixa eu fazer uma recuperação aqui. São 3 itens primordiais. É a barraca, o colchão e lanternas. Lanternas, enxergar. E para você se mover, para você ir num banheiro no camping, é essencial. Às vezes é mais essencial do que o colchão. Você dorme num colchonete ou numa lona, porque o chão às vezes é macio, mas a lanterna é fundamental. Então, se eu tivesse de indicar 3 itens, barraca, colchão e lanterna. É legal que aqui em Aracaju nós temos hoje uma loja num dos shoppings que tem um setor que um dia eu parei para olhar, eu fiquei olhando assim, caramba, roupa, bota, cantil, gel para fazer fogueira. Um negócio que eu achei engraçado, que é uma marmita que ele abre, ele vai abrindo assim e vai fazendo tipo um fogão. E aí já tem um talher, aí faca, a própria barraca, ou aquelas hastes para ajudar a caminhar. Aí eu falei, bom, de caminhada, aí eu falei, bom, aqui já temos, então, para quem quiser começar, já tem como brincar um pouquinho sem precisar ir para a internet. Já dá para ter uma ideia de equipamento. Treinamento, assim, por exemplo, nós estamos no meio do nada, entre aspas. Um kit de primeiro socorro, tem um pouquinho de entendimento, já é necessário também, né? Pequenos acidentes podem ocorrer, né? Perfeito. Kit de primeiros socorros a gente considera. E aí eu vou fazer um outro adendo na pergunta. Eu, dentro da minha filosofia de outdoor, de esporte outdoor e campismo, eu enxergo que algumas não sei como dizer isso, mas existe uma linha de pensamento que se chama prepper, que são preparadores, que são pessoas que se preparam para essa vivência e para a falta de recursos. Eu estou puxando esse gancho porque nós precisamos entender que quanto menos dentro do ecossistema que nós conhecemos e que nós montamos, quanto mais distante desse ecossistema nós temos que estar preparados. Então nós saímos de viagem, de carro, precisamos já ter um kit de primeiros socorros.
Nós vamos fazer qualquer tipo de atividade, um kit de primeiros socorros, um meio de comunicação, ou uma infraestrutura de sair mantendo sinalizações de onde nós estamos. Então, isso para esse camping pago, controlado, em locais, mas é uma coisa mais suave. É bom para iniciantes esse, né? Você tem que ter alguma coisa básica, um remédio, por exemplo, um anti-histamínico. Se eu fosse recomendar coisas básicas para o seu cotidiano, não é para o camping, não. Para o seu cotidiano de forma geral. Puxando a experiência do campismo e da aventura para a vida cotidiana da gente. Um anti-histamínico. Repelente. Um repelente, principalmente um repelente. Um repelente, um anti-histamínico e um remédio para diarreia. Isso é importante para você ter no seu dia a dia. E aí, indo pro outdoor, um pouco mais de coisa, um tênis apropriado para as caminhadas e tudo. Mas para você começar no camping, para você dizer assim, eu vou viver fora da minha casa, do meu quarto, do meu lugar que a faxineira limpa, eu preciso do quê? Uma barraca, um colchão e lanternas. Certo. E o kit de primeiros socorros que você leva no seu carro, os meios de comunicação que você tem, seu celular e tal. O que eu lembro, o Paulinho, ele fala que a caminhonete, ele leva tudo na caçamba, a barraca, só que aí tudo dele é dobrável, né? O banquinho ele vai sozinho. Sim. O banquinho, aí tem uma mesinha, tem um fogão, aí ele leva algumas coisas não perecíveis. Sim. E ele tem um pequeno gerador, a gasolina, para manter uma geladeirazinha que ele tem para algumas proteínas, né? Mas ele fala assim, que o dia eu fecho tudo, lá é uma área controlada, então ele deixa a caminhonete lá, a barraca tá montada, aí ele vai fazer a trilha. Sim. Aí ele leva um lanche, alguma coisa, como no meio do caminho, volta para fazer a janta, dormir. No outro dia ele acorda, faz o café, outra trilha. Sim. Aí outro momento ele não sai, ele passa o dia todo ali onde ele tá, mas ele monta assim meio que um esquema, aí leva água potável, aí... Sim. Eu lembro que ele fala que lá ele tem um lugar que ele tipo uma merceariazinha, ele vai comprar água, ele repõe a água mineral. Mas assim, é a história de dormir na barraca, não tem... Não, no caso dele, não. No caso dele, ele já é um campista. Já é um campista num grau de independência. Ele faz, o que que o camping vai lhe dar? O que é que é a experiência do campismo? É independência e autonomia. Se eu tivesse de resumir... a essência do campismo é independência e autonomia. Você consegue estar fora do seu ecossistema, de casa, da sua rotina, mas com independência. Você prepara seu alimento, você tem um estoque de alimento, você é perecível ou não perecível, aí você vai fazer sua logística de acordo com a sua nutrição. Hoje, com os wheys e os produtos, tem muita coisa. Mas você tem os alimentos, você tem os equipamentos, e aí você já passa por bota, por faca, por roupas adequadas para o deslocamento, por uma mochila com hidratação, por reservas de água. Quando você chega, toda a autonomia de energia, toda a autonomia de segurança no carro, de deslocamento. Então, ele já é um campista num grau de investimento. Ano passado, ele xodó dele foi ele falar para mim, comprei uma Starlink, botei na caminhonete. Porque aí ele, questão de, numa situação, ele tem como fazer, assim... Ele só manda mensagem, tá tudo bem em casa? Tá, beleza. Pronto. Existe, para quem ficar... A Starlink, ela depende um pouco do carro. Quem ficar um pouco preocupado... Eu vou falar, não é propaganda da marca, mas é algo difundido mundialmente. Existe um recurso para você não precisar de um Starlink ou lugares que o celular não pega, que é um sistema que... A marca mais conhecida é Spot Brasil, mas é um sistema de comunicação de emergência para esportistas outdoor. Esse é uma recomendação. Se a pessoa tiver um recurso para ter um dispositivo de segurança, ele emite um SOS, ele manda pequenas mensagens, ele tem uma autonomia, eu acho que de 70 e poucas horas de bateria. Aí é mais difícil a pessoa de ser perdida, porque ela manda a localização e o serviço já vem incluso com o deslocamento e uma série de coisas para salvar a pessoa. A gente falou que fez muita propaganda da Bahia. Sim. Falando da Chapada, falando do Pote. Mas assim, você como geólogo, nos seus estudos, no seu trabalho, você viajou muito, você pesquisou muito.
E a gente falou aqui que o campismo tem no Brasil inteiro. Nós temos uma geografia para ter selva, campismo em selva, Sim. campismo em chapada, campismo em reserva de Pantanal, em serra, em área de mar. Você vê que o Brasil é incrível, né? Todos os biomas a gente tem nós temos. Com exuberância. O campismo americano é ir para as montanhas ou o Grand Canyon, que o americano faz isso. A Europa tem os Pirineus na Itália, né? Os Alpes suíços, né? E aí, isso envolve turismo. Mexe Sim. demais com o turismo. Como é que o campismo trabalha com isso? Porque, primeiro, são pessoas que estão ali curtindo dela. Mas como é que, vamos dizer assim, o poder público vê isso para, olha, vamos ajudar, vamos... É um assunto polêmico. É um assunto polêmico. Se você considerar as regiões do Brasil, você vai entender, por exemplo, que o Sul e o Sudeste trabalham isso como um nicho de mercado interessante e que eles estão dando atenção e incentivando. Por exemplo, Sul e Sudeste, fábricas de motorhome, espaços públicos já com infraestrutura para motorhome. Uhum. Tá? E aí, quando nós chegamos no Nordeste, o campista ele tem uma limitação grande, principalmente esse camping. E eu tô destacando bastante esse camping de motorhome e o camping com estrutura, o campista, o turismo de recurso. Por quê? Porque ele não é um turismo que não traz dinheiro. A pessoa está com um motorhome de 250 mil reais, com um carro rebocado atrás. Aí ela chega, para na orla de Aracaju, é um tema sensível, mas nós precisamos abordar. Para na orla de Aracaju e o governo do estado, ele não sinaliza. Ele enxergou isso por 1 ano e meio, desde a pandemia. Todo o período da pandemia, Aracaju se tornou um ponto de convergência de qualidade de vida. E também para o pessoal de motorhome, porque ele tem uma infraestrutura muito boa de orla, o estado, e o estado também tem particularidades de belezas naturais, são 5 estuários grandes de rio, e aí você tem lugares lindos do rio, como você falou mesmo, mas nós temos num estado só, nós temos 5 estuários, então um turismo de rio forte, um turismo de montanha forte, nós temos formações no interior do estado, Serra de Itabaiana, Serra da Miaba, Serra do Machado, mas principalmente Serra de Itabaiana, Serra da Miaba e Macambira, elas formam que chamam Domo Esvaziado de Itabaiana. É uma formação geológica que promove muitas trilhas, muitas áreas mais elevadas, muitos rios, e que é visualmente muito lindo. Tudo isso a gente tem nesse estado. Tem o Rio São Francisco, tá? Com toda essa estrutura e sendo centralizado no Nordeste, apesar de ser o segundo estado, mas considerando o tamanho da Bahia, Sergipe acaba sendo um estado pequeno, mas que está geograficamente centralizado, Sergipe e Alagoas. É que distante de muitas áreas. E como é que a gente não tem uma infraestrutura para receber esse turismo? Uma cidade com uma orla absurda como a orla da gente. Não tem linda, maravilhosa. Os campistas começaram a explorar um estacionamento que não estava sendo usado e que ninguém parava porque era escuro. Eles começaram a utilizar. Existe a falta de regulação que promove que as pessoas às vezes passem muito tempo e tal. Mas o fato é que o Estado entra para regular esse processo, para dar infraestrutura e transformar isso em mais um para-raio de turismo. E aí a atitude foi reversa. Outros estados estão fazendo ações no Nordeste e no Norte, fazendo ações específicas para promover isso, a política pública, e outros estão fazendo para inibir. Então a gente não entende esse raciocínio, porque não é... Se você disser, não, é um cara, é um andarilho, é uma coisa... Mesmo assim, esse cara está conhecendo, está vivendo de alguma coisa, está consumindo o produto lá, mas são turistas que têm uma capacidade financeira significativa, que tem recurso, que vem abastecer o carro no estado, que vem repor recursos isso você está falando interessante, que a pessoa... vão consumir o turismo. Vê os canais. Você tem razão nesse ponto, porque digamos que uma família tem um motorhome e ele gosta de passar as férias em Aracaju, mas ele não quer ficar no hotel. Ele tem um motorhome.
Ele vai ficar ali uma semana ali naquele ponto, mas ele vai consumir gasolina, vai consumir supermercado, vai num bar, vai dar uma volta. Os turísticos daqui, o forró e tal, ele tá ali consumindo, ele tá principalmente fazendo propaganda do Estado. Porque se você observar quantas pessoas pararam bem de motorhome nos estados do Nordeste, e isso alavancou o turismo do Estado, porque elas mostram o lugar lindo, o lugar receptivo, o lugar seguro, o lugar limpo. Propaganda gratuita. Existe o campista. Sim, campista, que ele viaja o Brasil todo. Não, não é assim todo mês, assim, 2 vezes por ano, agora eu vou para esse lugar, ele faz um mapa do Brasil e diz, eu vou agora acampar aqui, agora eu vou para esse lugar. Tem? Meu amigo, eu te digo que o campismo é uma virose mais poderosa do que a pandemia. Tem gente que viaja o mundo de bicicleta. O mundo, isso é campismo. O cara tem infraestrutura de dormir, dorme em posto de gasolina, faz o wild camping. Esse já é aquele camping que é mais raiz. Tem o cara que sai pro mato em vários lugares do mundo. Ele viaja para o Pantanal, faz curso no SIGS lá na Amazônia, com a faca, uma roupa, uma gandola, e ele faz a barraca dele. Existe, é um vírus. O nível da coisa dizer assim, não, eu vou, é o seu nível de cada vez você querendo algo, um contato mais amplo, e o céu é o limite. Duas perguntas me veio, sua coluna. Veio na cabeça agora. Primeiro, mulheres no campismo participa do mesmo jeito? Menos que o homem. Mas participam do mesmo jeito. Hoje, isso é uma mudança interessante de paradigma. Hoje, a mulher ela tem mais, como eles chamam, empoderamento. Isso é maravilhoso. Mas, por exemplo, a mulher tem algumas dificuldades com relação ao uso banheiro, e o asseio. Algumas dificuldades que são naturais e outras dificuldades que são culturais. Tá? Elas estão quebrando as culturais, mas as naturais, e aí tem um campo estruturado ajuda, mas as naturais, elas já estão quebrando. Meu amigo, a minha esposa, por exemplo, desculpe Camila, mas a minha esposa, por exemplo, disse que só acampava comigo depois que a gente casasse. Quando nós casamos, ela disse que só acampava comigo se tivesse banheiro e água quente. Ela se lascou. Nós fizemos um camping no litoral norte do Rio de Janeiro, de Campos a como é que chama? Arraial do Cabo, passando por Cabo Frio. Eu localizei os campings e nós achamos camping com banheiro, com higiene, com tudo, montamos as mochilas e fizemos o campismo. De lá para cá, a gente tem um critério para os locais que a gente vai, mas ela tem feito muito camping em outdoor comigo. Entre os campistas tem o controlado, mas também tem aquele sangue no olho, né? Tem o hard master, o cara que quer... Ele só tem uma lona e a faca, meio Rambo. Só o lona e a faca. Esse é o bushcrafter. O termo bushcrafter é um termo, salvo engano, americano ou canadense, que fala sobre práticas mateiras. Ele é o cara que ele vai para o mato e ele vai usar pedra para fazer. Ele não vai nem usar uma pederneira. Ele vai usar o fogo, fazer o fogo de pauzinho. É um conhecimento... Caça com um conhecimento pesca de com física. Lança. É um conhecimento de física. Nossa, velho. É uma prática com os elementos muito interessante e muito que não é para qualquer um. Me veio uma maluquice agora. Eu fiquei pensando assim, no dia que cair um meteoro, quem sobrevive são esses caras. São esses caras. Não tenha dúvida. Tem uma máxima de um canal. Eu recomendo até... As pessoas vão se assustar um pouco com o Batata, do Guia do Sobrevivente. Mas ele tem muita coisa sobre a vida em casa. Eu já vi esse cara. Pronto. Eu já vi. Ele tem muita coisa em casa legal. E ele fala ele tem uma máxima que é fantástica. Conhecimento não pesa na bagagem. E o bushcraft é exatamente o máximo do conhecimento, sem nenhum recurso da cidade. É tipo o MacGyver da série. Sem o alicate e sem o fio. Só com a faca. E outra coisa que eu queria de separar aqui. Legionários não é campeiro, né? Não é campista, né? Legionários é outra coisa. Não, legionário é outra coisa. Legionários o pessoal tá achando que não, porque aí vai conhecer... Não, é completamente diferente, né? Vamos separar as coisas.
Tem uma coisa lá. Falamos aqui, mas eu queria que a gente você me explicasse, por ser sergipano e conhecer bem, Sergipe tem uma veia campista, tendo Serra Itabaiana, Serra do Machado, as 5... como você falou, tem os biomas e tem os locais mesmo. Sergipe é atrativo. Sergipe tanto é atrativo, como tem nas gerações anteriores uma cultura de campismo. Nós temos uma loja no centro da cidade, uma loja antiga. Década de 80 também. Acho que loja de caça e pesca. Tinha em Cal, tinha algumas. E essas lojas, elas já tinham um histórico de vender muito material. A pesca, que é nativa do nosso estado, traz um pouco do campismo, as rodadas de pesca de 2, 3 dias nas praias, as atividades nos rios, São Francisco, Vaza Barris, tudo. Atividades que as pessoas iam de barco, passavam um tempo nas praias de rio, pescavam ou acampavam. Nas serras, que hoje nós temos duas unidades naturais, pelo menos a Serra de Itabaiana a gente sabe que é uma bem caracterizada e que tem controle, que ainda tem pessoas que vão fazer as caminhadas e tudo, mas tem a Serra da Miaba, tem a Serra do Machado, Serra Comprida, tem várias. O que elas têm de diferencial? Assim, que dá orgulho pra gente? Por exemplo, de diferencial, você tem vários elementos no mesmo local. Então você vai para a Ribeira, por exemplo. A Ribeira é um cânion que vem acredito que de Macambira, da mesma formação de Macambira, mas que tem um rio que desce um cânion, que abriu um cânion, e nesse cânion ele termina com um cânion de 16 metros aproximadamente, e depois desse cânion termina numa lagoa, e a lagoa tem uma fazenda, e tem riachinhos de água doce circulando a partir desse rio. Então, isso é uma particularidade que você não tem na Chapada. Você tem, mas a Chapada tudo é muito grande. Você vai para um rio. O rio na Chapada é um rio longo. Para você mudar a paisagem, você passa um tempo caminhando. Em Aracaju, não. Em Sergipe, não. Em Sergipe, você tem muitos locais com várias características. Você vai para a Serra de Itabaiana, aí você, no mesmo dia, você faz uma área de Mata Atlântica no sopé, você sobe a lateral da serra, vê o cânion da cachoeira, aí depois você chega lá em cima, vê o platô, e depois você chega até a borda do platô, tem cachoeiras descendo o paredão e você vê a cidade de Itabaiana. Então você tem uma visão a meia hora daqui. A meia hora daqui, pô. Você é o Parque dos Falcões, na região de Itabaiana, com o nosso amigo Persilo, que é um cara super profissional e super cuidadoso com a fauna dos falcões e fazendo um trabalho há anos aí. O estado é muito rico. Aí você vai para o São Francisco, cânions do São Francisco, agricultura do São Francisco, populações indígenas que nós temos em alguns locais do estado. Então, é muito rico. E o camping conecta. Você falou uma coisa que eu queria muito... Você como um campista, vamos chamar assim, profissional, porque é o seu hobby, sim, mas também você milita em cima disso. Assim, eu já falei em outros assuntos aqui, em outros temas, que a internet... Eu lembro até recente agora com a doutora Larissa. A internet é muito fácil você criar um perfil de um gênio, de um PhD no assunto. Sim. E eu acho que o campismo não fica fora disso, né? Tem muito perfeito, gato por lebre aí. E assim, provavelmente muita gente está assistindo aqui que vai despertar essa vontade, sim, não vai encarar sozinho, ele vai buscar. Eu preciso saber quem faz, se tem uma empresa, se tem um grupo, uma associação. Como é que você vê isso? Porque eu tô tocando nesse assunto porque vai ser muito fácil, a pessoa pega aqui, aí vê um perfil, o cara usa ChatGPT, usa tudo quanto for possível para criar um perfil de um cara que conhece de tudo, e aí o cara entra numa furada. Sim. Como é que você vê isso e o que você pode alertar? Cuidado, vai por esse caminho, não vai por esse, como é que seria? Vamos lá. Eu não vou falar só de Aracaju, nem só de Sergipe. Vamos falar a nível de Brasil.
Hoje nós temos muita infraestrutura e uma formação muito ampla de guias turísticos com as especialidades dos locais que eles estão levando as pessoas, tá? E isso é devidamente regulamentado, como várias profissões, como engenheiros têm a sua instituição de classe, como corretores de imóveis como eu tem o nosso Cresce que regula. Nós temos também isso para agências turísticas e guias turísticos. Então, o que é que, se eu pudesse dar uma recomendação para que você vá para o espaço natural e tenha segurança e essa experiência se torne espetacular, ao invés de uma experiência estressante? Busque as agências, busque a instituição que regula. Observe o guia turístico, que ele vai ter um cadastro nessa instituição. Procure. A internet facilita isso nesse lado, porque você consegue consultar o órgão de classe, consultar o número do guia, entender a formação do guia, o direcionamento dessa formação. Porque o espaço natural, como o espaço urbano, é um espaço que há um risco. A gente tem que entender que esse risco existe. É um risco controlado, é menor do que o espaço urbano às vezes, mas é um risco que existe. E tem muito menos gente especializada. Então a gente precisa das agências que trazem para a gente uma segurança da parte comercial da viagem em si, da chegada no local, do conhecimento no local e do guia que vai te levar e te orientar sobre tudo que você precisa ter naquele local. Para não ter porque exagero, cada né? local tem tem especificidade. Porque senão o cara sai comprando coisa, leva coisa demais e ali não vai funcionar, Isso. vai atrapalhar. E ele não tá. O guia, teoricamente, e esse é o cuidado que a gente tem que ter, o guia tem que saber utilizar as especialidades. A gente tem vários casos de problemas com eventos, empresas e situações. Alguns desses eventos, eles são por responsabilidade por negligência profissional, mas outros são acaso. E a gente diminui esse risco quando pega um profissional gabaritado e com os devidos treinamentos. Por exemplo, vou dar um exemplo simples. Você vai para a Chapada Diamantina, você vai para a Chapada fazer uma trilha. Você tem um guia que conhece a trilha, que leva o equipamento de segurança, comunicação e salvatagem, se você tiver uma necessidade. Você tem um guia que está especializado em atividades outdoor lá. O guia que vai te levar para fazer um rapel, para fazer uma escalada. Esse guia tem que estar devidamente habilitado a fazer essas atividades. E não basta confiar na conversa e no papo, porque às vezes a pessoa tem tanta vivência fazendo aquilo sem evento, mas e aquilo não representa exatamente a competência da pessoa. Então tem que buscar realmente o cadastro da pessoa no guia, a experiência que o guia tem. É uma pesquisa rápida, simples, mas que Vocês salva. têm turma de WhatsApp, assim, grupos, não vou falar uma associação, mas a turma mesmo. Existem os grupos de caminhada. Existem os grupos de atividades. Por exemplo, eu sou praticante de rapel. Técnicas verticais. Fiz curso no Corpo de Bombeiro, curso de primeiro socorro no Corpo de Bombeiro, curso de resgate e salvamento no Corpo de Bombeiro também. E nosso grupo, todo mundo fez os cursos. Então, nosso grupo vai fazer algumas vezes atividades respaldado, mas não somos guias profissionais. Então, provavelmente, os grupos de guia tenham as conexões e principalmente as agências de turismo. Se você quer começar numa atividade desse tipo, e aí não é só o campismo, mas se você quer começar numa atividade desse tipo, procure uma agência de turismo estruturada e com renome no local e converse, pergunte. Pelas perguntas e pelo diálogo você já vai ter um norte de se você ali está seguro ou não está. Siga o seu instinto. Para os lugares que você já foi, Sim. Todo motociclista sonha fazer a Rota 66. Todo motociclista sonha. Porque é o ápice do motociclismo, fazer a Rota 66. Sim. E não é fazer a Nutella, que a Nutella é Los Angeles e Las Vegas. A verdadeira é Los Angeles, quase chegando em Nova York. Exatamente. É costa a costa, coast to coast.
Você tem, assim, pelo menos 3 lugares assim, cara, esses são os top lugares para fazer. Você diz assim, no Brasil... No mundo. Ou no mundo todo? No Brasil e mundo. 3 lugares que você ainda não foi. Se eu for falar de campismo, não no meu estado físico, mas no meu estado mental. Exige. A minha cabeça ainda sonha e objetiva muita coisa desse tipo. O que a gente enxerga que é muito interessante é o Caminho de Santiago. É muito mais do que um caminho religioso. Eu tenho 2 amigos que fizeram de bicicleta. É um contato, então. É um contato consigo e com pessoas, conhecer pessoas novas. Como eu já falei antes, é democrático, porque você está com tão pouco, tudo que você leva é o que você leva numa mochila. E é extremamente democrático isso, porque você compartilha algo que você tem e o outro não tem, você recebe a ajuda de alguém, você é recebido nos locais. Hoje a gente está tão autossuficiente com o nosso dinheiro, com nossa condição financeira, com nossa infraestrutura, que a gente vai e bota o cartão de crédito e paga e faz. E quando você faz uma atividade dessa, você vê que tem mais. Tem coisa que você não consegue, não tem maquineta para você pagar. Você tem que conversar com alguém, pedir ajuda, pedir informação. E aí você se conecta com muito mais do que só você falando, o serviço. Você falando isso, me lembrei de uma coisa. Eu estou devendo isso para mim. Eu acho que fazer Aparecida pela Dutra é Nutella. A raiz é fazer a Estrada da Luz. Estrada da Luz. Que são 201 quilômetros saindo de Mogi, aí vai passando por cidadezinhas. Eu sei que a última é Pindamonhangaba até chegar em Aparecida. Porque você vai por dentro em estradinha de chão. Em estradinha de chão mesmo, de terra batida. Essa é a raiz. Isso é uma coisa, não tem a infraestrutura da Europa, mas é sobre isso. Isso é a nossa versão. Tem alguns locais, por exemplo, eu tenho 3 específicas, e por coincidência você tocou nessa. Uma é Santiago de Compostela, outra é essa, e outra é uma trilha que eu fiz quando eu era adolescente, quando eu comecei. Meu pai me levou para Lençóis muito cedo, com 13 anos. E eu conectei com Lençóis, e eu, como Paulinho, mais uma vez, eu vou sempre a Lençóis todo ano, desde os 16, eu tenho 50. Então, mas eu fiz uma trilha como carregador, porque eu não tinha dinheiro para pagar, e o guia era meu amigo, ele disse, não, venha, que você vem como meu carregador, para um pessoal que estava pagando, um pessoal da Bélgica, e nesse momento eu fiz essa trilha, inclusive sem dinheiro, as coisas de Deus. Se resolveu, o meu sonho se resolveu, e eu tenho esse objetivo de refazer essa trilha, agora com 50 anos, com outra experiência, com outra vivência, e rever os locais que abriram minha vista, meu coração para esse tipo de filosofia de vida. Tem algum país que eles são mais fissurados no campismo? Assim, Veja, se eu tivesse de apontar, Austrália. Austrália, a gente pode dizer que o australiano, em relação ao outdoor, ele é assim, ou estoura ou papoca. Ele vai. Se você observar os canais de campismo e de aventura do australiano, essas estruturas de barraca de teto, de canopy, que é uma capota de ferro cheia de portas e gavetas que se usa para fazer esse tipo de atividade, tudo vem de lá da Austrália. Sabia não. Australianos. Eles são impressionantes. Essas caminhonetes com para-choques diferentes, com estruturas de iluminação para chegar em lugar que ninguém chega. Não é aquele Jeep americano que faz o rock crawler, não, que é não é aquelas manobras malucas, não, é sobre você ter autonomia de água, autonomia de energia, viajar 1000 quilômetros com pouquíssima habitação, ir para lugares inóspitos. A Austrália é isso. É um lugar que eu gostaria. Esse é um lugar que eu nunca me toquei, que seria muito interessante. Agora, não andando. Porque eu acho que o cara cozinha a cabeça. Não, ali nem parece, mas a Austrália é só um pedacinho que é habitado, o resto tudo é deserto. E a Austrália tem uma particularidade. Foi interessante que você perguntasse isso. A Austrália tem o boat camping, que é o camping de barco. A Austrália tem muitos, inclusive, canais que apontam isso. Eu acho que o Back to Basics, Basic to Basics, eu acho que é o básico. O básico do básico. Né? O básico do básico, eu acho que é alguma coisa assim. Eu depois mando para ti, para você deixar o link aqui.
ele é um canal de um casal, na verdade uma família, onde ele tem os irmãos fazendo um camping e ele tem, em alguns episódios, ele e a namorada fazendo um camping. E eles acampam de barco. Eles têm um barco que era um barco a motor, com um tonel enorme de combustível e uma quantidade de água, e eles saem de ilha em ilha, mergulhando, acampando, dormindo na ilha, dormindo no barco. Super interessante, é um conceito de camping também. Família Schultz, aqui do Brasil, Pronto. que rodava o mundo num veleiro. Pronto, exatamente isso. Criou os filhos dentro do veleiro. Exatamente isso. Esqueci o nome dele. Infelizmente morreu no acidente. Lançaram o filme dele agora. Que tinha o Chorastei, o cachorro. O menino que morreu lá nos Estados Unidos. Ali Fusca. Um Fusca. É um campismo ali, né? Campismo. O cara saiu de Fusca, velho. Isso, é o senso de liberdade. Então, o risco do campismo é esse. Quando você se liberta de estar preso num lugar, aí eu preciso da minha casa, preciso do meu teto, preciso ter a propriedade do local. Quando você se liberta disso, e hoje o trabalho digital, o nômade digital está vivenciando isso de forma ampla, você começa a dizer assim, qual é o meu limite? Qual é o território da minha casa? Que dimensões tem a minha casa? Vocês se comparam ao pessoal que corre, que o cara começa com 1,5 km, aí depois já quer ir para 3, depois já ir para 5. Só que é um nível muito, muito mais avançado, porque o cara que corre tem um limite dele. Eu não, eu vou de moto, eu vou de carro, eu vou de paraquedas, eu vou do jeito que der. Se tiver só a lona, tá valendo. Não tá valendo, eu vou. O importante é conhecer. O importante é se picar no mundo. Cara, é muito legal esse papo, velho, porque, assim, volta isso, cara, a gente volta a ser, não salva as proporções, um homem da caverna, porque a gente se desliga dessas coisas e vai, cara, desculpa a palavra assim, liga o botão do foda-se e vai. Porque tá faltando isso hoje, sabia? As pessoas estão muito... eu não vou fazer. Eu não vou. Eu não sei o que. Cara, vai, velho. Desliga um pouco. Biólogos têm, com relação a esse medo que a gente tem de se machucar e de se contaminar e tal, biólogos têm um ditado que diz assim, o que não mata cria anticorpos. Então a gente precisa criar anticorpos ao longo da vida. Precisa viver as coisas, se machucar um pouco, se cortar um pouco, se arranhar um pouco, ter uma dor de barrigazinha um pouco, para poder ganhar corpo e ver que não morre por conta disso e vivendo mais. E ver que existe a vida lá fora, né? Isso. É sobreviver mais. Porque eu vejo gente que... A gente fala, né, dessa questão da tecnologia, que não se vê fora desse mundo, dessa bolha. Dessa bolha. Ou seja, a pessoa... Não é brincadeira. Tem pessoas que vão pra internet no tutorial para saber como abre uma lata. Exato. Gente, foi o que nós conversamos sobre perder o contato com o processo. De onde vem, como é feito, como fazer as coisas, as pessoas não sabem, elas não conseguem construir um entendimento, não conhecem a ferramenta, não conhecem a embalagem. Não estou dizendo aqui, incentivando para as pessoas irem para o meio do mato, mas eu acho que o conceito é assim, desligar. Vão para o meio do mato, vocês vão gostar. Pronto, ele que falou. Vocês vão gostar. Procurem todos a segurança, os mecanismos que precisarem para se sentirem seguros. Estudem, comprem o equipamento necessário, mas pelo amor de Deus, só não deixem de ir, porque a experiência, caixão, não tem gaveta. E tudo que a gente leva da vida é o que a gente efetivamente experimenta, vivencia. É cada gosto, cada cheiro, cada sabor. E nós precisamos alimentar essa memória, essa vida que a gente tem dentro da gente. Pronto, senão... Você quase que fez o que a gente faz assim no final. Eu queria que... Não, mas a gente vai ficar em 2 horas. O papo tá bom. Vai ter 3 episódios aqui. Que era isso. Quando a gente chega já no final da entrevista, a gente sempre pede para que o convidado deixe uma mensagem. E a já falou tanta coisa aqui, mas eu tô achando barato isso. Que é voltar a viver, né? Literalmente é voltar a viver. Porque a gente não tá mais vivendo. A gente fala hoje, quantos amigos você tem? Exato. Hoje você não sente... Juro a você, eu vi hoje isso. Foi hoje? Foi. Foi hoje não, gente. Foi ontem à noite. São João, né? À noite de São João, a gente sentado na porta de casa.
no banquinho conversando com o vizinho, a fogueirinha ali. A gente não se conecta mais. Conectar sim, é sentar na porta para conversar. É a droga de um telefone, você manda um Passar WhatsApp. 2 horas para acender a fogueira, porque a fogueira tá molhada, a madeira tá molhada, mas ela acende. A pessoa manda um WhatsApp do quarto para a sala, dentro do apartamento. E quando a gente não tem nada isso, só tem você e as outras pessoas. E, gente, só tem isso pra gente. Se divirtam com aquilo. Pessoal, vamos fazer uma fogueirinha aqui, vamos começar a contar a história, falar de besteira. Não tem som, tira aí o violão, ou canta sem violão mesmo, faz um batuque na mochila. É sobre isso, é sobre estar conectado com as pessoas importantes. Então, que conselho você daria para quem nunca teve essa coragem de comprar a primeira barraca e ir pro mato? Tem um monte de lojas aqui, tem um Mercado Livre, tem parcela para 200 vezes. O que você não consegue parcelar é a experiência. A experiência você vive e é inigualável, inesquecível. Vão, experimentem, que nem aquela comida que a gente sempre queria provar e nunca provou. E quando prova, diz, a comida que eu mais queria na vida. Vão pro mato. E se precisarem da gente, contem com a gente, peçam as informações. Vou deixar meu contato aqui com meu amigo Marcos e a gente vai ajudar no que for preciso e orientar. Agora não deixem de ir pro mato, não. Vamos pro mato. Vamos pro mato. Não é nem bola pro mato, vamos pro mato. Vamos pro mato, Quando a gente chega ao final da entrevista, eu sempre pergunto aos convidados 2 perguntas obrigatórias. Pode perguntar. Que aí eu queria saber de você, até com esse estilo aventureiro, você tem algum prato, alguma comida que é a sua número 1 por alguma razão? Tenho algumas comidas. Um prato, vamos lá, um prato que é bem massa, uma feijoada. Uma feijoada é um prato que eu gosto muito e uma dobradinha, que é uma derivação da feijoada com feijão branco e bucho. Muito gostoso. É bem raiz, né? É nordestino, é um prato pesado. É um prato, são as comidas que dá sustância, que você come com aquela farinhazinha, mas que exige um carinho na hora de preparar, mas que é muito saboroso. Pro campista é não, o campista não. Se fosse um campista, eu ia recomendar uma carne seca, ia recomendar arroz, é muito legal. Você fazer um arroz, ó. Agora fugir um pouquinho do tema, porque você puxou um assunto massa. Fazer, culinária no camping não precisa ser uma coisa ruim, não. Quando você leva para o camping, por exemplo, uma carne seca, você leva uma calabresazinha, tudo isso não precisa de geladeira. E você picota aquele alho com aquela cebolinha ali, faz o arroz, refoga tudo, depois bota o arroz dentro, faz um arroz carreteiro. Diga, você vai para um camping e come um arroz de carreteiro, bom demais. Isso é um prato que eu recomendo. E cozinha numa lata. Pô. E tem alguma coisa que você não come por nada nesse mundo? Não me vem aqui se eu não como. Pedra. A gente não come, porque é muito complicado para digestão. Pedras, mas o resto... Um calango no meio do mato, vale? Um teiu passou? Rapaz, inclusive, é porque hoje é mais restrito carne de caça, mas eu sou um apreciador de carne de caça. Carne de caça é interessante, porque não tem nenhum agrotóxico, não tem nada. Raiz. Comida natural, você tem que saber preparar. Você falou um pouco de comida. Quando a gente começa a fazer campismo, a gente para um pouco de pedir ao açougueiro para cortar a carne, para fazer o churrasco. E a gente pede a peça de carne para destrinchar, abrir e preparar. Mas é sobre isso. Não tem nada, só pedra. Pedra realmente a gente não come porque não dá para digerir, velho. É massa. Pessoal, o que é legal desse papo, que assim, a gente falou de uma... Não é que é uma nova modalidade, é uma modalidade de entretenimento, de conexão, de sair dessa selva de pedra que a gente vive, que sempre existiu, né? O homem veio das cavernas, vamos dizer assim, né? E, como você falou, o Brasil cresceu através do campismo dos exploradores, e o mundo também foi assim. Mas o que é importante?
a gente precisa urgentemente, em 2026, parar para pensar o quanto que a tecnologia está causando de danos à humanidade. Ela é muito boa, mas ela não é tudo. O ser humano tem que estar à frente da tecnologia, não a tecnologia à frente do ser humano. E a gente tem se perdido muito nesse ponto. A tecnologia tem afastado as pessoas das pessoas. A tecnologia tem afastado as pessoas delas mesmas. A tecnologia tem afastado as pessoas do que é ser humano. E atividades assim mostram que você pode romper barreiras, romper medo, romper fronteiras, se reconectar, reconhecer pessoas, fazer tudo diferente sem estar preso a uma tecnologia. A cara, a coragem e ir para o meio do mato, literalmente. Mas o conceito não é ir para o mato, é vocês entenderem que existe tanta coisa lá fora saudável que vocês não estão percebendo. E como a gente disse, né? Há 30 minutos nós temos a Serra de Itabaiana. Vai de manhãzinha, passe o dia lá passeando. Garanto uma coisa, a tua volta no fim da tarde vai ser outra. Vai ser totalmente diferente. Você vai voltar diferente, porque você desconectou. Não leva nem o celular para tirar foto. Fica aqui na memória o que você viveu ali. Mas com segurança, procurando pessoas que já estão com essa experiência. Não pegue assim, não, eu vou agora, vou me meter no meio do mato. Não, só se você cair, um avião cair no meio do mato, aí você vai ter que se virar. Mas uma coisa planejada vai ter uma grande diferença. E eu vou até homenagear. O Paulinho é um cara que fala muito disso, e como ele fala, é minhas férias, 10 a 15 dias no mato, onde ele se reconecta, ele ele revê a vida dele, é só ele não leva a esposa, não leva os meninos. A Camila fica puta da vida. Ela não vai. A esposa dele é Camila? Camila, ela não vai. A minha também. Camila, ela não vai. É uma opção dela, né? Porque ela diz que é o momento dele. Ele sempre gostou disso. E ele se preparou, ele tem tudo. Ele pôde comprar, mas assim, é uma coisa que ele não abre mão de, como ele fala, Marco, ser 4h30 da manhã, o sol nascendo lá na Chapada, eu fazendo meu café, sentando ali. É indescritível. Eles que não tem. E o momento que ele vai para esse local, que eu vou pedir a foto para botar. Ele, cara, é ensurdecedor o silêncio. O vento ali em cima, que eles, cara, ali onde eu revejo o que som do silêncio, né? Simon e Garfunkel, que eu acho que falavam. E aí ele fala assim que é absurdo, porque ele volta. Vão para mais um ano. Vão para mais um ano. Autoconfiança, felicidade, energia. Ele revê, o silêncio. Sensação de estar vivo. Tudo isso traz. Tá vendo aí como ir pro mato é bom? Com todos os cuidados. Com todos os cuidados, certamente. Então, pessoal, deixando o conselho do Exílio é assim: bora pro mato, mas vamos pra vida. Principalmente, vamos para a vida, que é o que está faltando. A gente precisa viver mais. A gente está ficando doente de graça. Não viver mais, ser mais leves. A gente está precisando disso, gente. É absurdo quanto que eu vejo. E eu mesmo estou envolvido nisso. Eu estou precisando me desconectar de muita coisa. Então fica o convite. Quando você quiser fazer um podcast em trânsito, vamos fazer no meio do mato. Um podcast no meio do mato, tá? Fica o convite. É uma alternativa, uma coisa diferente. Vamos fazer. Aí a gente faz uma peripécia. Giuseppe vai junto para a gente cozinhar no meio do mato. Cozinhar só com lenha, pedra e um cutelo. Pronto, feito. Vamos ver isso. Isso aí, tá combinado. Pessoal, vocês que acompanharam essa entrevista, muitíssimo obrigado pela sua audiência. Agradecer aos nossos patrocinadores, Casa da Música, Belgrano Salgados e Zen Loto Chás Premium, sempre presentes. Você curtiu essa entrevista? Paulinho, comenta lá. Falamos tanto de você, eu fiz uma propaganda danada. Deixe sua mensagem. Compartilhe essa entrevista, dê seu like, ative o sininho para receber notificações. Se não está inscrito, se inscreva, é importante para a gente. Essa audiência que só cresce. Episódio 98, tá chegando 100. Cara, só agradecer a vocês, nunca imaginei chegar tão longe, mas uma entrevista tão gostosa, tão boa de fazer, e eu ele tava nervoso, vai. Diga, meu povo. Eu tava nervoso. Mas é assim. Então, passa rapidinho, vira um bate-papo, como eu sempre falo. Mas como esse podcast é bem temperado de boas conversas e tudo, aí a entrevista foi ótima. Fantástica. Um bate-papo. Gostei muito mesmo. Então, pessoal, agradeço vocês
E a gente se encontra próxima semana, quarta-feira, como sempre, às 20 horas, para mais um bate-papo bem temperado. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.